E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thales Rosário e você está no Filosofia Simples. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante para a filosofia, que é o quê? Mitologia, né? Então, o que é a mitologia, em maneira geral? Mitologia vai ser a forma que os antigos povos, né, vão ter de explicar as suas questões, né, sobre o mundo de maneira geral e também de transmitir a sua cultura de uma geração para a outra. Vale lembrar que quando nós falamos em mitologia, para o campo da filosofia, isso nos remete muito à filosofia antiga e principalmente à Grécia Antiga, já que a mitologia que nós mais temos contato é justamente a mitologia grega. E aí nós temos que observar um ponto muito interessante. Todos os povos vão ter as suas mitologias de acordo com a sua cultura. Aqui no Brasil, por exemplo, o que é a nossa mitologia é aquilo que nós chamamos de folclore. E aí, quando você compara com a mitologia grega, você começa a perceber que existem pontos bem distintos pelo ponto de vista cultural de ambas as localidades. Uma coisa interessante aqui sobre o mito é o seguinte: quando a gente fala em filosofia, o mito ele era muito utilizado no período antes da filosofia, né? Num período anterior à filosofia, século VI, século VII antes de Cristo, mais ou menos. Por volta desse período, você não tinha a filosofia, e não tendo a filosofia, você também não terá as ciências, já que todas as ciências são oriundas da filosofia. Todas elas nascem a partir de um pensamento filosófico que busca a racionalidade e a explicação lógica sobre todas as coisas na natureza. Isso vai ser o início da filosofia. Lógico que a filosofia não se limita somente a isso, né? Mas, quando nós estávamos num período pré-filosófico, onde nós não tínhamos ciência alguma, as questões dos seres humanos continuavam sendo tão complexas quanto as de hoje em dia. O que é a vida, de onde viemos, para onde vamos e entre outros assuntos. Dentro dessas possibilidades, né, de resposta, você tinha o mito. O mito, que é uma narrativa, né, alegórica, e que dentro dessa alegoria vai ser criada uma história que explica o porquê de determinada coisa existir. Qual é a diferença aí, então, do mito para o pensamento racional, para o pensamento lógico, que dentro da filosofia nós também chamamos de logos? A diferença ela é muito básica. É porque quando nós falamos em pensamento filosófico, nós estamos falando, e também em pensamento racional e lógico, etc. e tal, nós temos em vista como que nós vamos explicar as coisas a partir, como o próprio nome já diz, do ponto de vista lógico, do ponto de vista da comprovação científica. Quando nós falamos em mito e uma alegoria, a necessidade de se comprovar que as coisas realmente acontecem daquela forma não é necessário. E isso é uma coisa muito explicada pelo período em que a mitologia era utilizada para dar explicações para as coisas, né? E aí nós vamos ter mitos sobre a origem do ser humano, a origem do amor, a origem do mundo e entre várias outras questões que explicam coisas que até então a ciência não explicava. E aí nós temos também uma outra questão dentro do mito, que é explicar os conceitos culturais de uma geração para outra. Hoje em dia, nós fazemos isso por meio da educação, por meio da escola, por meio da igreja. Várias instituições transmitem de uma geração para outra os valores éticos e morais dentro de uma sociedade. Naquela época, quando a gente fala em Grécia Antiga, 6, 7 mil anos antes de Cristo,
nós usávamos os mitos para falar sobre isso. Não é à toa que, se você for procurar na mitologia grega, você vai encontrar vários mitos com a temática do tipo porque os deuses puniram o ser humano por ser ambicioso, porque os deuses puniram o ser humano por tal ação, por tal decisão. Ou seja, é a forma que você tem de transmitir para as gerações mais novas conceitos culturais da geração mais antiga, né? Então você vai ter o mito para essas duas finalidades: explicar coisas que até então não existia a ciência para comprovar como que as coisas funcionavam, mas as pessoas precisavam de uma explicação para elas, e também repassar para as gerações mais novas valores éticos e morais daquela comunidade. Bem, esse é o vídeo de hoje. Se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma questão aí que você gostaria de que fosse respondida, coloca o seu comentário aqui embaixo. Se você gosta dos nossos vídeos, do nosso canal, do trabalho que a gente faz aqui de popularizar a filosofia, se inscreva no nosso canal aqui embaixo também, vai ser muito importante isso para nós, tá ok? E se você é aluno do ensino médio e está estudando para o Enem e está passando por todas essas dificuldades da questão da pandemia, das aulas online e etc., não se esqueça de de assistir a nossa playlist sobre resolução de questões do Enem, e eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa entrar e observar como as questões do Enem são construídas, como elas devem ser respondidas, para facilitar um pouco o seu estudo. Então é isso aí. Um grande abraço a todos vocês e até mais. Tchau, tchau.